O Muratório Podcast está hoje aqui no Ministério Público de Minas Gerais e vai conversar com a doutora Jaqueline Ferreira Rangel sobre dois assuntos que estão aí causando muita expectativa de espera na sociedade, principalmente nas famílias das vítimas. Trata-se do assassinato de Priscila e do assassinato também de Nayara. Então nós vamos conversar com a doutora Jaqueline sobre o andamento, a que pé que está e se já existe por parte do Ministério Público alegações finais sobre os dois casos, enfim, como que está aí esse processo para que o Muratório Podcast possa responder para a sociedade, para os familiares, o andamento desses processos. Vamos até ao gabinete da doutora Jaqueline. Antes ainda de começar a matéria com a doutora Jaqueline, eu gostaria de lembrar que o Muratório Podcast tem o apoio da Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo e Laticínio Tartaruga. E também solicitar a você que se inscreva no nosso canal Elias Muratório. Se ainda não é inscrito, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com os amigos também, além de deixar aí o like, um okzinho no vídeo, para que o YouTube possa entender que é matéria relevante e também recomendar. O clique no inscrever-se vai contribuir para que o nosso canal cresça, passe de 1000 inscritos rapidinho, porque esse é o nosso objetivo. Também estamos no Spotify, lá também tem a opção para você nos seguir. Vamos lá. Jaqueline, então sobre um assunto pendente para a sociedade, Sargento Joel e assassinato Priscila Silva Dalla Paula Azevedo, né? Esse é o nome completo dela. Como que o Ministério Público, se já concluiu, se já fez alegações finais e quais foram essas alegações finais? Elias, primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar no seu podcast, prestando aí esclarecimentos importantes à sociedade, à comunidade muriaense, que aguarda um desfecho do caso, um caso que realmente impactou a nossa cidade de uma maneira muito triste, de uma maneira bastante tormentosa. E a primeira coisa que é importante colocar é que os procedimentos referentes aos crimes dolosos contra a vida, tal qual é o crime de homicídio, e nesse caso o feminicídio, que é o que é praticado contra a mulher em razão das suas situações de gênero, né, do sexo feminino. O procedimento, ele acontece em duas etapas. Então, a primeira etapa abarca a fase do inquérito, que tramita na delegacia, que tem como autoridade que preside o delegado, no caso, a doutora Natália, delegada. Quando o delegado, a delegada, conclui a investigação, é feito um relatório de todas as investigações, com os laudos, com os depoimentos das pessoas que foram inquiridas, e isso é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público forma a opinio delicti, e isso, no caso, foi esboçado, foi retratado na denúncia oferecida em desfavor do Sargento Joel. Então, o Ministério Público fez essa denúncia e começa o procedimento, na primeira fase, em juízo. E, nessa ocasião, né, a partir daí, a denúncia foi recebida pelo juízo da vara criminal. Essa denúncia, uma vez recebida, o réu é chamado, citado para se defender no processo. Logo depois, marca-se uma audiência, nós já fizemos essa audiência, a audiência do sumário de acusação, onde são ouvidas testemunhas e o réu interrogado, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Depois dessa audiência, apresentam-se alegações
pelas partes, alegações finais do Ministério Público e da Defesa, e depois o juízo da vara criminal vai proferir uma decisão que encerra um juízo de admissibilidade da acusação. Sim. Uma vez admitida a acusação, aí o feito é encaminhado para a segunda fase do procedimento, que é desenvolvida perante o tribunal do júri. Aí marca-se, intimam-se as partes para apresentarem rol de testemunhas e diligências que queiram e marca-se a sessão de julgamento no tribunal do júri. Então, em que pé que nós estamos? Ainda na primeira fase. Nós estamos na primeira fase ainda. Isso. Então, a gente está na primeira fase, fizemos a audiência do sumário de acusação, acompanhamos a inquirição de testemunhas, interrogatório do réu, e aí o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, requerendo que o réu seja pronunciado conforme a denúncia, com todas as qualificadoras que estão na denúncia. E agora nós estamos aguardando a defesa apresentar as alegações finais dela para que o juízo faça o tal juízo de admissibilidade. Como existe uma certeza acerca da autoria dos disparos, fatalmente nós teremos uma decisão de pronúncia encaminhando o feito para o tribunal do júri. Mas o que pode acontecer? Se todas as qualificadoras já forem admitidas nessa ocasião, ou algumas delas, muito provavelmente a defesa poderá manejar recurso. Sim. Por isso que nós não temos uma definição, nem uma previsão de data para julgamento. Quando esse júri pode acontecer. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu ia fazer mesmo é quanto à autoria. Embora a doutora Natália disse isso lá no primeiro relatório dela, aliás, no único relatório dela, que ele não confessou. Bom, fiz e pronto. Mas, apesar disso, fica muito claro, porque eram os únicos dois com a criancinha que estava dentro de casa. O Ministério Público também e a delegada não constatou invasão da casa, nenhum vestígio de arrombamento. E agora, o documento de balística já está pronto, já confirmou que as balas, né, porque foram 2 tiros, as balas saíram da arma dele mesmo. Essa situação, o laudo pericial já existe nos autos, como eu falei, há uma certeza de autoria. O que não existe assim, uma admissão por parte do réu acerca de qualificadoras. O que são qualificadoras? Qualificadoras são circunstâncias... O que motivou? Circunstâncias que estão no entorno da conduta. Então, motivo, não sabemos pela boca do acusado, mas sabemos pelo corpo da investigação e da instrução levada a efeito na primeira fase, e isso nós sustentaremos em plenário. Motivo, tal qual narrado na denúncia, com as características aí do conflito familiar, da questão o que a acusação sustenta é que existiu um desejo de separação que não foi admitido pelo acusado. Outra coisa que não há uma assunção por parte do acusado. O modus, como foi feito, foi usado recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que é uma característica de qualificador, exatamente, para o público leigo, uma agravante. Isso não foi admitido por ele, mas nós, da acusação, sustentamos que essa qualificadora está presente. Então, nós vamos defender isso em plenário. Homem, por ter porte de arma, por ter todo o domínio da situação, por estar sozinho com a vítima, né? Então... Exatamente. Outro ponto que nós vamos, também defender, vamos defender a situação da qualificadora do feminicídio, que
A vítima, Priscila, foi alvejada em razão da situação de gênero, da sua situação de ser do sexo feminino vulnerável numa relação em que estava subordinada. Então, isso é a nossa outra qualificadora que nós vamos sustentar. Em relação a todos esses outros, né, fatos que permeiam o conjunto, não existe uma assunção por parte do acusado. E isso o Ministério Público vai se valer das outras provas que existem nos autos e vai sustentar em plenário. Esperamos que essas qualificadoras todas que nós consignamos na denúncia, que elas sejam admitidas e que, se houver um recurso da defesa tentando retirá-las, que ele não seja provido. Nós vamos lutar para que estejamos em plenário com todas as qualificadoras que nós colocamos na denúncia. Defesa todo mundo tem, né? Até que se prove que realmente e as qualificações foram essas, é claro. E se trata de uma defesa qualificada, levada a efeito por profissionais de alto gabarito, competentes, mas nós do Ministério Público vamos lutar para levarmos a acusação na integralidade para o plenário, para os jurados da comarca de Muriaé. Pois é, porque a sociedade, né, principalmente os mais próximos e até os familiares, ficam nessa indignação, querendo um resultado acelerado, né? Mas infelizmente as leis permitem esses prazos, né? Isso, chama-se devido processo legal. Devido processo. A previsão legal dos prazos, das oportunidades de tentar uma melhora, as partes são ouvidas pelo juízo, seja na primeira instância, seja no tribunal, e isso faz parte, e isso eventualmente atrasa o julgamento da causa, e não é tão rápido quanto gostaríamos, quereríamos para ontem, mas faz parte do devido processo legal, nós temos que nos submeter, infelizmente. Ou felizmente, porque o devido processo legal é uma garantia para nós todos. Claro, porque amanhã pode ser a gente. Pois né? O dia em que nós estamos acusados de algo, queremos as garantias. E quando somos vítimas também queremos as garantias. As garantias servem a nós todos, né? Com certeza. Então, doutora, a gente poderia, a senhora mesmo poderia, né, dizer para a sociedade, para a família, que o caso está andando, embora tenha essa morosidade legal que é dentro, né, do processo. Isso. Mas que não existe nenhuma dificuldade ou nenhuma morosidade, né, fora da previsão. Fora da previsão, por parte do Ministério Público ou por parte do juízo, que no caso da doutora Michele, que está com o processo. Pois é, então é importante, né, Elias, que você nos dá essa oportunidade de esclarecer as pessoas, que não existe nada fora do script, que está tudo dentro do programado, o processo tramitou da maneira adequada, realmente o devido processo legal obriga que seja dado às partes o direito de produzirem as suas provas, de fazerem as suas manifestações, possibilita, no caso de uma decisão de admissibilidade para o Tribunal do Júri, decisão de pronúncia, que a defesa recorra, isso é uma possibilidade, ela poderá recorrer, ela é uma faculdade da defesa, então isso adiaria a data do julgamento no Tribunal do Júri, mas são as previsões legais. Pode acontecer esse ano ainda? Não. Esse ano não tem possibilidade de acontecer, não. Agora, não temos previsão. Né? O suspeito ainda... Se houver, se assim, é bem provável que a decisão de pronúncia saia este ano ainda, e se não houver recurso, é possível que seja feito no primeiro semestre do ano que vem, porque se trata de um processo que tramita mais celeremente por conta de termos um réu preso. Sim. Em processos de réu preso, a marcha procedimental ela se dá de maneira mais célere. Eu sei que para as pessoas parece demorado, para a angústia das pessoas é demorado. O que me questiona, Elias, tem 7 meses, já está chegando em 8 meses e a família já está querendo uma solução, querendo o que você pode colher para a gente e tal. Então, só confirmando, ele está preso no batalhão de Ubá, né, Polícia Militar, e ele não há nenhuma possibilidade de, antes de julgamento, ele ser liberado
Olha, Ou eu há não alguma- posso falar isso, né? Porque isso é uma decisão que cabe ao Poder Judiciário. Dentro das forças do Ministério Público, dentro da atuação do Ministério Público, não se contempla a possibilidade. Então, assim, a defesa vem requerendo que ele, né, responda ao processo em liberdade. O Ministério Público tem reiteradamente discordado disso, porque entende-se que, em razão da preservação da ordem pública, da preservação da instrução do processo, neste caso, o réu deverá permanecer preso. Esse é o posicionamento do Ministério Público e assim nós temos nos manifestado no processo. Eu não tenho como garantir o que o Poder Judiciário vai fazer. Espero, com base nas provas dos autos, que não haja a soltura, porque no nosso entender ela será popular cresce, ela será indevida e vai gerar ainda mais clamor popular, indignação, sentimento de injustiçamento. Então, assim, nós esperamos que isso não venha acontecer, porque todas as manifestações nossas no processo são contrárias a isso. Mas lembrando, né, que no processo brasileiro, no processo penal brasileiro, em regra, se responde a ações penais em liberdade. Obviamente, no caso de homicídio, em que você precisa preservar a prova, em que você precisa proteger testemunhas de eventuais ameaças e constrangimentos, em que se precisa preservar a ordem pública, porque a liberdade do réu poderá causar uma convulsão social em determinado meio, especialmente numa cidade pequena, né, de porte médio, que todo mundo... por ser uma pessoa pública então... poderá causar um abalo à credibilidade da justiça. Então, e isso nós temos manifestado reiteradamente todas as vezes que a defesa requer. Entendemos que esse é o papel da defesa, não temos, assim, aqui nenhuma crítica a fazer à atuação da defesa. Sim, a atuação da tem defesa, sua prerrogativa isso está correta, ela é normal que ela faça seus pedidos e é normal também que a gente avalie o caso e contraponha a isso. Bom, chegando o júri e no caso de condenação, quantos anos de prisão isso, um crime desse, né, hediondo, né, feminicídio poderia... É claro, também é questão do juízo, né? Isso, exatamente. Também vou aproveitar a oportunidade para explicar um pouquinho como funciona nosso procedimento já na segunda etapa. E eu faço isso com muito prazer e muito carinho, porque eu quero incentivar o muriaense a servir como jurado. Eu preciso que o muriaense adira a esse momento cívico. Eu costumo dizer que o Tribunal do Júri é a justiça democrática, é a justiça do povo, é o povo que vota, é o povo que decide se aquele fato tem a relevância para aquele conjunto social. Então, eu entendo extremamente importante que as pessoas queiram ser jurados. Por não conhecer esses trâmites judiciais, a pessoa fica com medo. Ah, mas me chamou para testemunha, então já... E fica um receio por desconhecer. Então, vou aproveitar e vou dizer como é que funciona. Vai ser ótimo. Todo ano, né, são sorteadas as pessoas que vão servir no ano seguinte, nos meses do ano seguinte. E aí sai a lista geral. Depois dessa lista geral são sorteados os das sessões, geralmente mensais, que a gente realiza. As sessões mensais às vezes contemplam 4, 6 processos, 6 feitos. E nesses dias em que a gente, né, está lá, né, preparado para fazer o júri, são sorteados 7 jurados que vão compor o conselho de sentença. Daquele processo. Então, aquelas 7 pessoas da comunidade com reputação ilibada, que tem aí um histórico social positivo, elas sentam ali e vão estudar aquela causa.
E essas pessoas vão ter oportunidade de ouvir testemunhas, de ouvir o interrogatório do réu e ouvir as manifestações das partes. As alegações, né? Das partes, só que aí dessa vez orais. E finais, orais, né? Até então o processo segue como papel, escrito. Né? Ali são os debates orais da sessão de julgamento. E ao final desses debates orais, esse conselho de sentença será colocado numa sala secreta, onde procederá a votação. Essa votação, e é bom que a gente diga assim, sala secreta, é secreta mesmo, porque não temos como saber o teor do voto. Sabe como é que é? A juíza presidente, no nosso caso aqui, faz uma pergunta sobre o caso e a resposta cabível é sim ou não. E o jurado tem essas duas cédulas na mão. Então ele discretamente, sem manifestar o teor do voto dele, ele coloca o voto dele na urna e ao final nós não podemos saber quem foi escreveu e não tem placar. Não tem placar. Eu não consigo saber se é 7-0, se é 5-2, 4-3. Não tem placar. Nem se for pela condenação, nem se for pela absolvição. Sim. Não consigo saber. Para garantia do jurado, do sigilo das votações. E ali a gente vai até o quarto voto num sentido, ou no sentido sim, ou no sentido não, conforme a pergunta que vai sendo feita. São feitas várias perguntas sobre o caso. Por exemplo, cada qualificadora é uma pergunta. Então, cada qualificadora é uma pergunta. E aí o jurado responde sim, acolhe a qualificadora, entende que aquela qualificadora está provada, entende que é cabível naquele caso. Responde não, rejeita a qualificadora, é assim que funciona. E a partir daí, com a finalização dos trabalhos na sala de votação, o juiz presidente vai proferir uma sentença. Proferir uma sentença declarando o resultado da votação, não o placar, veja bem. Não o placar. O resultado. Condena-se ou absolve-se somente os jurados absolveram. Os jurados condenaram o réu por maioria. Admitiram as qualificadoras, tais e tais. Aí o juiz faz a dosimetria da pena. Aí quem dá a pena é o juiz. Quem calcula o tempo da pena. E por que eu falei isso tudo? Porque é difícil de a gente fazer uma previsão, porque eu dependo de saber quais qualificadores serão admitidos. Se forem admitidas todas as qualificadoras, tendência de uma pena mais alta. Sim. Se forem admitidas parcialmente, tendência de pena mais baixa. A pena do homicídio qualificado, ela vai de 12 a 30. Então, se passam as 3 qualificadoras, uma tendência de ser em torno de 20, pouco mais de 20. Se passam 2, aí eu tenho um paradigma um pouco abaixo, então não tem como ter uma previsão. Fato é, Elias, assim do fundo do coração, que eu acho muito pouco, mesmo 30, mesmo se fossem os 30 anos, máximo, porque né? a pena da vítima é perpétua. A pena da vítima é perpétua. A pena da família da vítima é perpétua. O luto não cessa nunca. Então, o nosso sistema é muito injusto com as vítimas. Mas é uma lamentação que eu faço. Rogo a Deus que os nossos legisladores algum dia modifiquem o nosso sistema penal, dando um privilégio maior ao sentimento das vítimas. Porque, e ainda, Elias, pior ainda, mesmo quando nominalmente um acusado, condenado, pega uma pena, vamos supor, de 24 anos, 20 anos, mas rapidamente ele está no regime semiaberto por conta do sistema progressivo. Um terço, né? Pois é. Quer dizer, cumpre uma mísera parte da pena. E aumentando, né? Aumentando significativamente isso, não é, bom, porque tem que punir a altura, mas não é só esse punir a altura, é uma educação, né? Ela é educadora, essa pena, né, aumentada, porque vai pressupor, bom, eu sei que eu posso ficar 30, 40 anos na prisão se eu cometer um crime desse. Então, ela é educativa, né? Essa é a palavra que a gente Isso, ela é educativa até para as outras pessoas futuro, que não cometeram crimes. Sim. Olha,
esse crime é um crime grave, não vou cometê-lo. Mas o que a gente vê hoje, especialmente acerca, né, da situação do feminicídio, o que a gente vê? Que a vida está banalizada. E a gente vê o quê? O número de mulheres morrendo em situação de feminicídio aumentar. Coisa, né? Por que aumenta? Porque o réu sabe que se ele for pego, se ele for preso, se ele for condenado, aí ele vai cumprir uma ínfima parte e vai estar na rua. Né? Além de poder manejar de recursos, adiando o julgamento, porque a lei assim prevê, o devido processo legal prevê, ele ainda vai cumprir uma ínfima parte da pena preso e o resto vai estar aí. E a prisão perpétua é da família da vítima e da pobre da vítima. Se pega uma pessoa mais jovem ou pelo menos de meia idade, ele vai estar muito tranquilo. Fala, eu cumpro aí 8 anos, 6 anos, 10 anos e vou estar livre, né? Tranquilo. Exatamente. Então banaliza a vida. Por isso que o número de feminicídios vem aumentando. Não é por outra coisa senão a falta de uma repressão adequada. Porque se as pessoas fossem punidas com a pena adequada, intimidaria as outras a não cometer tais fatos tão graves. Doutora Jaqueline, agradeço muito a recepção aqui do Muratório Podcast e essas informações para a sociedade e para a família é de muita importância. Olha, Elias, eu agradeço a sua atenção para com o Ministério Público, a sua busca, homenageio o seu profissionalismo. Penso que a comunidade precisa do esclarecimento, é importante cada vez mais que as pessoas tenham posse das informações corretas e o seu veículo promove isso. Que bom. Está promovendo. A gente agradece e assim, porque se sente realizado também nesse projeto que está crescendo bastante. Isso. Sucesso e estamos aqui à disposição. Muito obrigado.